Porque o Bolsonaro tem, digamos que, mais autoridade com a polícia do que a própria justiça brasileira. Lógico que isso não é bom, mas eu acho bom. Eu acho bom porque isso mostra para o Poder Judiciário como que a omissão deles na hora certa causou uma grande crise institucional no Brasil. Gente, isso é muito importante. Todo o Poder Judiciário percebeu a prisão ilegal do Lula. Todo o Poder Judiciário sabe que o processo do Lula está errado. Existe uma diferença. Existe parte do Poder Judiciário que sabe que está errado e luta contra esse erro, e existe parte do Poder Judiciário que sabe que está errado, mas porque foi contra um inimigo político, aceitou. Qual que foi o preço disso? Vejam bem, nós temos uma situação em que quase toda a população brasileira sabe que o Lula foi preso politicamente. Quase toda a população brasileira sabe que o Sérgio Moro condenou o Lula sem provas aceitas no Brasil, condenou o Lula num processo completamente irregular. Então por que o Lula continua preso? Porque foi conveniente para parte da sociedade. Por que as pessoas falam que o Lula foi preso justamente? Porque são inimigas do Lula. Porém, no íntimo dessas pessoas, elas sabem que a justiça agiu de uma forma errada. Eu estou falando isso mesmo. Eu estou falando que o eleitor do Bolsonaro, ele insiste que o Lula é culpado, mas ele sabe que o processo foi irregular. O eleitor do Bolsonaro, ele pode repetir 1000 vezes para você que o Lula é ladrão, que o Lula cometeu crimes, mas ele sabe que o Sérgio Moro prendeu o Lula injustamente. Qual que é o resultado prático disso, gente? No momento em que a percepção social é de que o Poder Judiciário foi utilizado para fazer uma prisão política, mesmo que o cara concorde com essa prisão, o Poder Judiciário para ele perde a moral. Vocês entenderam? Olha, mesmo que o cara quisesse o Lula preso, quando ele percebeu que o Poder Judiciário prendeu o Lula sem provas, ele percebeu que o Poder Judiciário não faz justiça, ele percebeu que o Poder Judiciário realiza sonhos, que é bem diferente. O que acontece? Acontece que hoje toda a sociedade brasileira perdeu a crença no Poder Judiciário. A sociedade brasileira que se viu atingida pela prisão do Lula, a sociedade brasileira que se viu atingida pelo Poder Judiciário que só prende PT, ela revolta-se com o Poder Judiciário e, por causa disso, ela não acredita mais na justiça. A sociedade brasileira que se viu representada pelo Poder Judiciário, ela considera o Poder Judiciário como uma instituição que realizou os sonhos políticos dela, ou seja, ela considera o Poder Judiciário como sendo uma instituição que prendeu o Lula, mas sabe que o Poder Judiciário prendeu o Lula de uma forma injusta. Sabe qual que é a relação que a direita tem com o Poder Judiciário? É a mesma relação que um cliente tem com uma prostituta. A relação de que, olha, aquilo está à minha disposição, mas aquilo não faz parte da minha vida. Por incrível que pareça, gente, olha, a direita vê hoje a justiça brasileira não como um órgão que está lá para fazer justiça, mas um órgão que vai realizar os desejos dos mais ricos de qualquer maneira. Então, por que a direita não vê o Poder Judiciário como um órgão que faz justiça? Mais um órgão que está à disposição dos ricos, assim como um cliente vê uma prostituta. Por que a esquerda brasileira percebe no Poder Judiciário um instrumento dos ricos para realizarem seus desejos sobre os pobres? O Poder Judiciário perdeu a reputação para toda a sociedade. Tanto a direita que se viu realizada com a prisão do Lula, mas sabe que foi ilegal, quanto a esquerda que ficou revoltada com a prisão do Lula. Qual que é o resultado disso? O Poder Judiciário não tem mais autoridade sobre grandes personalidades como os Bolsonaros. O Poder Judiciário hoje, ele pode tomar tapas na cara, porque se a gente tiver uma ordem da justiça para prender um Bolsonaro, as polícias não vão acatar. Porque os policiais sabem que a justiça não faz justiça. Os policiais sabem que a justiça simplesmente dá ordens, só que hoje, acima da justiça, existem as ordens dos Bolsonaro. Claro que isso não é bom, mas isso é uma coisa que a gente precisava passar, exatamente para que as instituições percebessem a necessidade do mantenimento da moral. Me parece que não tem essa palavra dentro do Brasil, talvez eu tenha ouvido de alguém que fala espanhol. A necessidade de se manter a moral e a reputação das instituições. No momento que a justiça achou que estava satisfazendo os direitistas, rasgando a Constituição para prender o Lula, ela estava fazendo o papel daquela
prostituta que se vende, ela nunca será admitida como a esposa, mas como a prostituta que está lá sempre que o cara quiser pagar. Porém, a justiça perdeu também a esquerda, que foi a parte prejudicada desse lado. Hoje a justiça completamente sem reputação, ela pode continuar prendendo o PT. Se a justiça quiser prender o Haddad, ela prende, mas ela não prende o Bolsonaro. Entendeu? E o Bolsonaro sabe disso. E é exatamente porque ele sabe disso que ele se aproveita disso. Ele pode fazer caixa 2, ele pode usar fake news, ele pode ameaçar o STF, tanto ele quanto os seus apoiadores. E qual que é o problema disso? Insegurança jurídica. Nós perdemos uma importante instituição para o Estado, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário acabou. Então, hoje, com toda a sinceridade, eu não vou falar que eu acho bom, mas eu acho merecido. O Poder Judiciário foi desmoralizado, assim como aquela menininha que paga de bacana, que fala que é a melhor da história, mas no fundo, todo mundo sabe que ela é melhor até que apareça um camaradinha com um carro lá muito carinho para que ela se derreta, né? Ou seja, ela não procura reputação, ela não procura moral, ela não procura uma pessoa compatível, ela procura o poder aquisitivo. A justiça brasileira é percebida dessa forma. E não sei se vai ser possível, pelo menos no meu tempo de vida, mudar essa percepção. Eu volto a falar, aqueles que viram o Lula preso por essa justiça e bateram palma para a justiça prendendo o Lula, não enxergam que foi feita a justiça, eles percebem que a justiça foi comprada. Aqueles que foram atingidos pela prisão do Lula, percebem que essa justiça comprada não representa a sociedade. No final da fritada dos ovos, ninguém acredita na justiça. Uns sabem que ela está à disposição, basta pagar. Outros também sabem que ela está à disposição, mas eles não têm dinheiro para pagar. Essa é a diferença da percepção da esquerda e da direita a respeito da justiça brasileira hoje. Então,